Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é 14 de julho, ou 14 de julho. O que é certo, papai? 14 ou 14? 14. As duas expressões estão corretas, ou 14 ou 14. As duas. Eita, olha, nós estávamos aqui, o café está rendendo, né? Rendendo. Porque estávamos aqui pesquisando palavras, né? Então, primeiramente, bom dia para você, que Deus te abençoe aí no seu amanhecer, no seu dia. Você tenha aí desfrutado aí já do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, não sei bem que hora você vai estar ouvindo, e que sua noite tenha sido de paz e de bênção. Mas, como eu estava dizendo, estávamos aqui pesquisando as origens das palavras, né? E aí, porque a gente escuta alguma coisa e vai repetindo, nem sabe se aquilo é verdade. Por exemplo, tem um camarada por nome Jacinto, que foi um missionário da Venezuela, passou por aqui, passou pelas nossas vidas há 30 ou 40 anos atrás. E aí ele usava uma expressão de alabança. E aí nós passamos então a usar essa expressão. Vamos cantar uma alabança. Ele acha que ele falava isso. Acho não, ele falava isso. E aí hoje eu resolvi pesquisar o que realmente é alabança. E realmente é aquilo mesmo que imaginávamos e o que soubemos através dele, que é louvor, né? E aí o papai já vem com uma outra palavrinha chamada siso. O que é siso, né? Logicamente, todo você que está ouvindo aí fala que é dente. Mas o papai, que é do interior, nasceu lá em Açucena. Quantos quilômetros de Governador Valadares, papai? 100 quilômetros de Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade mais assim que todo mundo conhece, conhecida também como Governador Valadólares. Sabe por quê, mamãe, que é Governador Valadólares? Não. Que é a metade dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, tudo é de Minas, de Governador Valadares. E aí o papai disse que lá no interior, lá em Açucena, usa muito essa palavra siso para dizer de uma pessoa sem juízo. E aí agora, o que a gente estava falando? Por que eu comecei a falar sobre isso aqui? Agora eu esqueci. Verdade. Depois de Tá 60, bom, tudo tá perdoado. bom, tá bom. Vamos lá. Mamãe, fala aí, mamãe. Paz do Senhor a todos. Papai? Pai do Senhor, irmãos. Papai tá rindo, né, mole? É, isso aí, papai. Eu esqueci por que eu puxei essa prosa. Depois eu vou saber porque o que eu faço. É isso. Eu, quando eu vou de metrô, né? Eu vou de metrô, aí eu vou escutando tudo que gravei aqui, eu vou escutando, ponho meu fone de ouvido e vou escutando até chegar no trabalho. Mas eu vou lembrar. É ruim, né? É ruim quando você fala uma coisa e não consegue lembrar, né? Jesus amado. Ah, Jesus. A mamãe já descobriu aqui por que nós esquecemos, porque comemos muito açúcar. Onde a senhora aprendeu isso? Carboidrato. Segundo a medicina, segundo o Dr. Hartshall. Isso aí. Segundo o Dr. Hartshall. Vamos lá, gente. Cantaremos 2 cânticos dois inários. Inário que ainda estamos aqui bravamente lutando para a sua sobrevivência. Não vai morrer os inários dentro dos templos. E você, com amor, com carinho, né, com cuidado, em respeito àqueles que não gostam dos inários e dos novos que nem sabem o que é isso, né? Tem gente nova que nem sabe. Nós tivemos visitas de fora que veio para maioria não louva exatamente porque nós falamos. Para cantar um pouco. Não, pai, louva sim, papai. Louva sim. Tá bom. Vamos lá, então cantaremos o 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada, e depois cantaremos o da harpa cristão 296 no Jardim. Vamos lá? Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui pro Alex, membro lá da Igreja Batista Central em Colho Neto. Estivemos junto ontem, vai estar ouvindo pela primeira vez o culto doméstico matinal aqui na casa do papai e da mamãe todos os dias. Vamos lá. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça.
Confessa crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que nada promessa e nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Aleluia! Glória a Deus. 296 da harpa cristã, Cristiane, como diz o papai. No jardim Jesus Cristo clamava, quantos ímpios o foram prender, e falando com paz suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração.
renovados em forças teremos, nós teremos a nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! A maioria tem. Oséias capítulo 4, versículo 1 para a nossa meditação nesta manhã. Assim diz o Senhor através das Sagradas Escrituras: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Esta é a palavra que nós queremos meditar nela nesta oportunidade. E logo na primeira frase deste versículo 1 do capítulo 4 de Oséias, o Senhor Deus, usando seu servo no passado, o profeta, ele nos conclama a ouvir a sua palavra. Não são muitas as pessoas que têm a alegria, o prazer, a satisfação de ouvir a palavra de Deus, que desejam ouvir a palavra de Deus. Há muitas pessoas que certamente preferiam que Deus não lhe falasse nada. Pessoas que muitas vezes, conscientes dos seus atos, das suas atitudes, dos seus comportamentos em desconformidade com as normas e preceitos divinos, não gostaria que Deus, usando alguém ou falando diretamente à pessoa, expressasse aquilo que realmente Ele sabe a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. E nessa escritura, Deus, usando o seu servo, o profeta Oséias, Ele nos convida a ouvir a palavra de Deus. E é interessante que esse mesmo versículo, ele se dirige primeiramente ao povo de Israel. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Então, os guardiões, os oráculos de Deus, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, amigo de Deus, que tinha todo o dever de ser um povo zeloso, um povo santo, um povo honesto, um povo que vivessem as suas vidas orientadas pelas Escrituras, pela palavra do próprio Deus, que desde a sua origem, quando chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus e mandou que ele fosse para uma terra que ele havia preparado para ele, esse homem que a Bíblia nos fala que ele é amigo de Deus, ele ouviu, ele aprendeu, ele instruiu, ele ensinou, ele orientou os seus descendentes acerca de Deus, acerca do temor devido a Deus, acerca da conduta ilibada que qualquer pessoa divide zelar por tê-la, mas muitas pessoas se desviam da verdade, e com Israel não foi diferente. Eles também se desviaram, eles também se apostataram, eles também abandonaram a fé no verdadeiro Deus, eles também edificaram, construíram deuses feitos pelas suas próprias mãos e não viviam naturalmente como Deus quer que nós vivamos. Esse versículo nos dá uma orientação da maneira em que podemos viver e agradar a Deus, em que devemos viver e agradar a Deus. E nesse texto o Senhor fala que eu tenho uma contenda, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E aqui
nessa palavra, nesse texto bíblico, ele não está falando apenas a Israel, ele está falando a todos os povos da terra. Ele fala a mim, ele fala a você, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e ele tem uma contenda com todos os moradores da terra. E por quê? Por que Deus tem uma contenda com os moradores da terra? Porque Deus mandou Oséias transmitir esta palavra aos moradores da terra. E a sequência do texto nos revela, nos faz saber o porquê. E logo diz assim: porque não há verdade. Vivemos dias de falsidade, de hipocrisia, de fingimento, de falta de zelo pela verdade. E o Senhor diz aqui: não há verdade, nem benignidade, falta verdade. O ser humano se tornou um ser mentiroso, enganador, que não prima, que não zela pela verdade. Outra coisa que faltava era benignidade. Você certamente fica estarrecido todo dia que ouve uma notícia. Tem pessoas que já nem querem ouvir mais notícia. Sabe por quê? Porque são notícias ruins. O ser humano tornou-se mau. O ser humano perdeu o sentido da vida e não pratica a bondade, a benignidade, não ama o próximo, como a Bíblia diz, não ama a Deus, não teme a Deus. Falta verdade, falta benignidade e ainda mais. E por que falta todas essas coisas? Certamente há um motivo, uma razão da falta da verdade, da falta de benignidade, da falta de amor ao próximo, da falta de sensibilidade e afeto uns para com os outros. O final desse versículo responde o porquê desta falta, desta ausência de verdade e de benignidade nos moradores da terra. Está escrito assim: falta verdade, falta benignidade, e diz mais: não tem conhecimento de Deus na terra. Quando as pessoas conhecem a Deus, sabem que Deus é real, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus está em toda parte, que Deus sabe todas as coisas, que Deus vê tudo o que acontece no planeta, no mundo, e que um dia eu, você, todos nós teremos que estar frente a frente com Deus, porque está escrito na Bíblia: depois da morte segue-se o juízo. Então, no dia que você der o último suspiro aqui, você vai estar frente a frente com Deus, para acertar as contas com Deus, para ser julgado segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Quem conhece Deus, quem sabe que Deus é real, quem sabe que isto é uma verdade, naturalmente procura andar e viver segundo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Procura se afastar daqueles que não praticam a verdade, procura se afastar daqueles que não praticam o bem, procura se afastar daqueles que odeiam a paz, procura se afastar daqueles que muitas vezes profanam as coisas mais sagradas e santas para satisfazer as suas concupiscências, os seus prazeres carnais. É isto que Deus está dizendo aqui nessa escritura. Você precisa ouvir a palavra de Deus, temer a Deus, e a Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Hoje nós vivemos um mundo que parece mais uma Sodoma e Gomorra, e as coisas acontecem diante dos nossos olhos, a gente fica estarrecido com tantas abominações, com tantas práticas pecaminosas, com tanta crueldade que acontece no nosso planeta. Tudo isto está acontecendo porque as pessoas se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus, deixaram o verdadeiro Deus para adorar deuses falsos, deuses
imundos, deuses feitos pelas mãos dos homens, deuses profanos, que na realidade é apenas uma invencionice de Satanás para afastar as pessoas do verdadeiro Deus. Volte-se para Deus, atente para o conselho de Deus, pratique a verdade, pratique o bem, porque você e eu, todos nós, um dia teremos que nos apresentar a Deus para acertar conta de tudo que nós temos feito. Portanto, ouça a palavra de Deus, tema a Deus e dê-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, louvamos o Teu nome por mais uma quinta-feira de existência em nossas vidas. Glória a e Deus. por tudo que já podemos fazer durante esse dia. Somos gratos e reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade para com a Tua palavra, e é nela, Senhor, que nos agarramos. E obrigado, Senhor, por Jesus Cristo morrer naquela cruz para nos salvar. Obrigado por nos tornar filhos Teus, através do reconhecimento e de entendermos que precisávamos abraçar Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Senhor, em o nome de Jesus, que o poder da Tua palavra venha, como ela mesma diz, como um martelo, como uma espada, destruindo, Senhor, e expulsando de dentro da nossa mente, do nosso coração, quebrando, Senhor, toda a dureza do nosso coração, e que o poder da Tua palavra, como ela mesma diz, possa nos santificar, nos libertar, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Deus, Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas, aonde estivermos no dia de hoje, com quem estivermos falando, o que estivermos fazendo, que ali naquele lugar, Senhor, as pessoas saibam e percebam que existe um servo, uma serva Tua, que existe um crente em Jesus Cristo, aonde estivermos, ó Deus, porque em nós habita a luz de Cristo, as trevas desapareçam, Senhor, em o nome de Jesus. Ó Deus, que dentro de cada um de nós haja esse despertamento da nossa missão, da importância que temos como filhos Teus, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Abençoe a cada um dos Teus filhos, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão desempregados. Senhor, em nome de Jesus, olhe e contemple, Senhor, e que haja um socorro para essas pessoas, para essas famílias, aqueles que estão enfermos, doentes. Nós clamamos por cura, Deus. Reverta esse quadro, manifesta o Teu milagre, Senhor. Aqueles que estão indo em busca de um atendimento médico, em busca de exames, Senhor, de uma cirurgia, esteja com esta pessoa, agindo, Senhor, tomando a frente de cada um. Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desistindo da caminhada, aqueles que pararam, Senhor, de estar no templo, de estar na igreja junto com os irmãos. Desperte esta pessoa, Senhor, não deixa que se esfrie, não deixa que o seu coração endureça, em o nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Aqueles que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Salvador, estão presas, cativas nos vícios das drogas, do cigarro, da bebida, do homossexualismo, em o nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos por libertação, por salvação na vida dessas pessoas. Estenda as Tuas mãos sobre o Brasil, sobre esta nação. Todo dia temos clamado, Senhor, pelo nosso país. Ainda vivemos, Senhor, em harmonia, em tempo de paz. Ainda temos, Senhor,
Por mais difícil que esteja o dinheiro no bolso do brasileiro, mas ainda temos o que comprar nos comércios, ó Deus. A terra produz, Senhor, temos um bom clima, temos chuva. Deus, nós agradecemos pela existência desse país, pela existência do Brasil, pela importância que tem essa nação para outras nações, Senhor, e nós clamamos e intercedemos pela vida do nosso presidente, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos políticos, pelas autoridades militares, por esse ano de 2022, quando em outubro estaremos indo às urnas para votar. Que haja, Senhor, entendimento, que haja, Senhor, conhecimento daquilo que estaremos fazendo, em o nome de Jesus. Toma conta da nossa nação, sustenta-nos como o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Muito obrigado, receba esse culto doméstico, encha nossas vidas, as nossas almas com a Tua presença durante todo esse dia. Fica conosco, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém.